7h37. Na década de 80, a retomada das lutas agrárias coincidiu com o fim da ditadura militar. Foi aí que surgiu o MST, tema da 4ª reportagem da série Lutas Camponesas, das ligas ao MST. No início do século passado, os camponeses e os latifundiários viviam de forma pacífica. Após um longo período de trégua, a relação começou a mudar. Os trabalhadores se uniram, os proprietários de terra também. No final dos anos 50, com a demanda da cana, os proprietários começam a expulsar esses camponeses do campo para poder produzir o açúcar, né? Eles não tinham mais interesse em ceder as terras em troca do furo. Na Paraíba, eles vão se organizar numa organização, né, que vai ser chamado Liga dos Proprietários, vai receber o nome de Lila, e eles vão se confrontar de várias formas com os trabalhadores. No governo Goulart, onde existe essa ameaça de que o Goulart pudesse transformar o Brasil no que ele chamava de república sindicalista, né, nos moldes do peronismo argentino, existia um grande receio realmente de que o governo levasse o Brasil para uma espécie de comunização. Então, os proprietários, além de combater diretamente a questão da terra contra a reforma agrária, também tinham receio de que o momento das ligas pudesse levar a esse processo, né? A sociedade acha que o proprietário rural sempre é aquela pessoa agressor. O proprietário rural sempre se viu ofendido, ver seus animais mortos, ver suas propriedades invadidas. Muitos dos proprietários também foram ameaçados, proprietários também que foram mortos também naquela época. Eu me lembro de fatos que aconteceu aqui na Várzea da Paraíba, de agrônomo de usina, de chegar num determinado serviço e foi picado de foice, que nem sequer chegou a descer de um jipe. Foram confrontos e protestos envolvendo os dois lados que se repetiram décadas depois com outro movimento social. Para este professor da Universidade Federal da Paraíba e pesquisador das questões agrárias, as ligas influenciaram o surgimento do movimento dos sem terra. As ligas camponesas, realmente, elas influenciaram todo o movimento, tanto dos trabalhadores rurais sem terra, como todos os outros movimentos sociais do campo. Mas quem foram os protagonistas dessa influência? A resposta está no livro Francisco Julião, As Ligas e o Golpe Militar de 1964, de Vandeck Santiago. O jornalista e escritor afirma que nos anos de 1970, Julião foi morar no México por causa da ditadura. Foi em solo mexicano que ocorreram vários encontros entre Francisco e um rapaz que havia ganho uma bolsa de estudos no país. No Recife, Vandeck conversou com nossa equipe e revelou quem era o jovem. Era João Pedro Sterling, que depois viria a se tornar o coordenador nacional do MST. Essa conversa aconteceu ali entre 76 e 78, em Cuernavaca, no México, onde Julião estava exilado e Sterling estava usufruindo de uma bolsa de estudos lá, estudando questões agrárias. Essa conversa entre os dois foi fundamental para o que viria depois tornar-se o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. De volta ao Brasil, em 1979, Stedley começou a promover reuniões. 5 anos depois, em 1984, nascia o Movimento dos Sem Terra. Nós também conseguimos localizar João Pedro Stedley em São Paulo. Ele aceitou conversar com nossa equipe por telefone. Quando o MST nasceu, lá na década de 80, de certa forma nós nascemos junto com o ressurgimento da luta democrática contra a ditadura e pelo ideal de uma reforma agrária. A permanência e a saída de um pedaço de terra fazem parte da vida dos trabalhadores rurais. Em 1988 foi quando houve a primeira ocupação de terra na Paraíba. Antes era uma luta só de poceiros. Foi a fazenda Tambaba, no município do Conde. Depois uma outra ocupação na região de Guarabira. Nosso destino é a divisa da Paraíba com Pernambuco. A cidade é Caaporã. O trajeto começa no asfalto, depois barro. Passamos por um povoado. Ao lado
fica o acampamento Ouro Verde. Entidades ligadas à reforma agrária estimam a existência de 68 áreas de conflito na Paraíba. São locais ocupados por trabalhadores rurais e que os donos tentam, na justiça, recuperar a propriedade. É o que acontece aqui no acampamento Ouro Verde, uma área de 360 hectares. Atualmente vivem 43 famílias, 300 pessoas aproximadamente, que se reúnem quando ouvem um sinal. Não demora muito e as pessoas vão se aproximando. O toque é um chamado e todos atendem. As pessoas se acomodam e se apresentam. Maria José. João Lucas da Silva Neto. Severino Vicente. Ivanildo Pereira Leandro. Kelly. Elivalda. Eles ocuparam a terra em dezembro de 2003. 95% da propriedade antes era canavial e criava gado de corte e galinha, e hoje está sendo cultivada a questão da agricultura familiar. A disputa com o proprietário ainda não chegou ao fim. Tem que ser desapropriada para fins de reforma agrária. É um processo de negociação permanente, envolve a questão do direito à propriedade, envolve a questão dos limites da propriedade dentro das áreas e condiciona, sobretudo, ao papel do Estado como indutor de políticas públicas para o desenvolvimento rural brasileiro. Na área de Caaporã, a terra foi dividida entre os agricultores. Cada um tem um roçado. Este é de seu Edson. O que é que vocês plantam aqui na terra? Manifa de macaxeira, semente de inhame, batata, maracujá, tem abacaxi também. Planta horta, verdura, feijão verde, essas coisas assim. Luiz trabalha 12, 13, às vezes 14 horas por dia. Para dar comida a 6 filhos, certo? Então a gente não desistiu, estamos na luta. Quem também participa do movimento são as crianças. Elas correm, brincam e aprendem cedo a filosofia do MST. Bandeira, bandeira vermelhinha, o futuro do Brasil está na mão do sem terrinha. Amanhã, a última reportagem da série vai analisar o atual momento do MST no Brasil. Também vai entender como o movimento, na avaliação de alguns pesquisadores, se transformou numa manifestação política.